Meu nome é Fernando e vim falar um pouco da justiça e igualdade. Vamos começar com o liberalismo. Liberalismo, mais ou menos, é que a filosofia política e moral baseada na liberdade e consentimento dos governados e igualdade diante da lei. John Locke, um representante do liberalismo clássico, adotou a ideia de homens serem iguais por natureza, mas isso não significava toda espécie de igualdade. Isso porque, na visão dos filósofos e na ideologia dos séculos, admitia-se a desigualdade social entre os homens decorrentes de méritos, dotes, nascimentos e outros. Ou seja, não havia igualdade real, pois os proletários eram oprimidos e era aceito por todos os discursos de que o indivíduo possuía responsabilidade total por seu sucesso ou fracasso em sociedade. Com a Revolução Francesa, em 1789, iniciou-se um processo de rompimento com o civilismo e a sociedade por ordens. Essa revolução recebeu inspiração do Iluminismo, do racionalismo e da Revolução Independente dos Estados Unidos, dando origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento histórico que simboliza a universalização de direitos sociais, políticos, culturais e econômicos. Bom, meu nome é Eduardo Araújo e hoje eu vou falar o que é igualdade. A igualdade é como um princípio fundamental para as sociedades democráticas, que se possibilita a todos a equiparação no que se diz a respeito ao desfrute e proveito de seus direitos. No entanto, como dito, tal princípio pode ser conceituado e analisado sob aspectos filosóficos, históricos, jurídicos, sociológicos, entre outros, devido à sua amplitude e relevância que possui para bem comum. De maneira filosófica e analisando seu impacto histórico, com a Revolução Francesa, a igualdade passou a expressar um princípio fundamental para as sociedades, vista que se tornou um escudo contra a opressão e uma ferramenta para a ampla participação política do cidadão. Pensando pelo lado histórico de construção dos direitos humanos, é possível observar que a primeira fase de proteção desses direitos foi marcada por uma ideia de proteção geral, que expressava, de certo temor, a diferença, e neste contexto que se afirma uma igualdade formal, sob o lema de que todos são iguais perante a lei. Já pela perspectiva jurídica e também sociológica, o princípio esteve diretamente relacionado ao estudo da ciência do direito, desde os tempos mais antigos até a atualidade, a fim de debater sobre efetiva aplicação nas diferentes sociedades. Nessa última perspectiva, ao longo dos anos surgiu a preocupação em estruturar o que é preciso na prática para haver igualdade entre diferentes pessoas. Pensar nesses aspectos significa que, em alguns casos, determinadas pessoas em uma sociedade ou violações de determinados direitos exigem uma resposta específica e diferenciada para corrigir as desigualdades, falta de oportunidade, discriminações e outros. Ao fazermos esse exercício de análise sobre da sociedade e dos indivíduos que compõem, visando a correção necessária para uma vida melhor e adequada às necessidades específicas de cada um, buscamos não somente igualdade, mas sim também a equidade. Bom, eu vou falar sobre o conceito de equidade. E basicamente a equidade, o conceito dela apareceu na Grécia Antiga, nos escritos de Aristóteles. E basicamente para ele o conceito está interligado ao conceito da justiça. Isso significa que a equidade e a justiça têm em uma visão aristotélica, tem uma ideia similar. No entanto, o equitativo é considerado mais justo, não de acordo somente com a lei, mas também com a correção da justiça legal, que não deixará lacunas sociais, pois irá prever particularidades e diferenças não observadas pelo tratamento da lei. E a partir disso, podemos compreender que o princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos para assegurar o tratamento desigual na busca da igualdade. Há então a necessidade de conferir em determinados grupos uma proteção especial, particular, em face da sua própria vulnerabilidade. Prazer, meu nome é Vitor e eu vim falar sobre a diferença entre igualdade e equidade. O Estado de Direito que protege a igualdade perante a lei. Este mesmo Estado acaba produzindo desigualdades entre os indivíduos, sejam elas econômicas ou sociais. Esta igualdade
tal qual a conhecemos, é apenas formal e diferente da igualdade material defendida pela equidade, que entende como justo proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, tratando os diferentes de maneira diferente. De forma geral, podemos dizer que ao lado do direito, a igualdade surge também como direito fundamental. O direito, a diferença entre respeito e a diversidade, além de tratarmos especiais nestes casos. Olá, eu vou falar sobre o que a igualdade e a equidade têm em comum, que é o seguinte: a igualdade e a equidade, com suas sutis diferenças de entendimento, são os principais fundamentais para a construção de sociedades mais justas. Ambos os conceitos compõem o projeto da sociedade de matriz humanistas, que o movimento iniciou na Itália no século XIV. Esse movimento cultural e filosófico marcou a transição entre a Idade Média e a Moderna e fortaleceu três pilares básicos, que foi o antropocentrismo, o ser humano como valor central, a racionalidade e o cienticismo.